Iniciar o programa Canal Saúde de hoje com uma entrevista muito especial. Gente, olha, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno do espectro autista, TEA, atinge uma em cada 160 crianças no mundo. Entretanto, a condição ainda gera dúvidas e discriminações. De acordo com especialistas, pois o autismo não se resume a uma característica única. E como estamos no Abril Azul, mês de conscientização do autismo, nós vamos conversar a partir de agora com a neuropsicóloga Andréa Lorena. Ela é uma das autoras do livro Autismo, um olhar por inteiro, que traz uma abordagem abrangente sobre o transtorno do espectro autista. Andréa, muito boa noite, seja muito bem-vinda ao programa Canal Saúde. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder apresentar o livro para vocês. Bom, e a gente já começa, inclusive, essa entrevista explicando aos nossos telespectadores. Eu sei que muitos deles têm muitas dúvidas. A gente fala do autismo, mas eu queria que a senhora explicasse para o nosso telespectador, de fato, o que é o autismo. O autismo, a gente chama ele de transtorno do neurodesenvolvimento. Por que ele tem esse nome? Porque ele tem diversas causas, mas o mais importante é que ele tem uma causa genética, uma causa hereditária, Então, é importante eu começar falando sobre isso, porque ele vai acometer o neurodesenvolvimento da criança, ou seja, crianças com o TEA, elas vão ter problemas, déficits na comunicação social, ou seja, dificuldade ali na socialização, elas vão apresentar dificuldade na comunicação, tanto na verbal, que é essa comunicação que a gente está fazendo agora, tanto na comunicação não verbal, ou seja, são crianças que têm dificuldade em entender os sinais quando o outro está conversando, são crianças bem concretas, Um exemplo que eu gosto muito de dar em relação a isso se alguém chega assim falando para você, estou morrendo de calor, você entende que a pessoa estava com muito calor. Crianças com TEA vão ficar assustadas, Como assim está morrendo de calor? Elas levam as coisas muito na literalidade. Outra característica importante dessas crianças e adolescentes, e adultos, porque elas vão crescendo, é que eles apresentam comportamento super restrito, ou seja, tendem a gostar de uma coisa só, Tem crianças com o diagnóstico de TEA que gostam só dos números, Tô vendo aqui a criança brincando, tem outras que gostam muito de brincar só com as rodinhas do carrinho, e elas também muitas vezes apresentam comportamentos estereotipados, ou seja, a gente chama de movimentos em flap, ela fica assim, ou então balança a perna continuamente, assim, muita função para esse comportamento. É comum também, Andréa, as crianças com autismo caminharem na ponta dos pés. Eu estou falando isso porque quando eu soltei no nosso Instagram hoje que você estaria aqui, uma mãezinha mandou uma mensagem para mim. O filho dela tem por volta de 10 anos de idade, mas ela disse que já levou em ortopedista, já levou em alguns médicos e não apresentou nada foi apresentado de fato de que essa criança pudesse andar com esses pés. E aí o médico ortopedista a orientou de procurar um neuropediatra por uma possível situação da criança apresentar o autismo. É comum isso acontecer, a criança andar na ponta dos pés? É muito comum, sim, ele entra nesse rol dos comportamentos repetitivos, E é muito comum nas crianças com TEA apresentarem esse tipo de andar, Mas que a gente chama assim, mais repetitivo mesmo. E é importante que excluir todas as causas orgânicas desse andar e aí depois, sim, de fato, ser encaminhado para o neuropediatra ou para um psiquiatra também especializado na área de autismo, e aí, na sequência, fazer uma avaliação neuropsicológica, porque a avaliação neuropsicológica ela vai ajudar a gente a entender como está funcionando a cabecinha dessas crianças, desses adolescentes, E quanto mais cedo se buscar ajuda, melhor. Então, é importante que a avaliação vai ver assim, como está a cognição, como está a memória, como está a atenção, e, inclusive, a psicomotricidade dessas crianças, Aí a gente vai avaliar
a existência dos comportamentos repetitivos, se tem, por exemplo, outras crianças, um fator bem comum que elas apresentam é seletividade alimentar. Então, tem uma questão com as texturas, ou às vezes não gosta do alimento porque é muito mole, porque é muito duro, porque é muito gosmento, como elas falam, né? Então, elas vão criando uma seletividade alimentar, que é importante também da gente olhar isso como uma característica que já chame a atenção. Eu sei que as crianças, de um modo geral, em algum momento da vida, elas vão passar por essa questão de seletividade, mas as crianças com TEA fazem isso de uma maneira muito mais exacerbada. É comum a descoberta do autismo vir por uma avaliação mais da escola do que em casa, Andréia? Eu acho que a avaliação, essa descoberta, ela acaba vindo dos dois lados, né? Acho que muitas vezes as mães começam a perceber que tem alguma coisa diferente. Outro ponto importante dessas crianças é que elas têm atraso na linguagem. Então a mãe começa a comparar com o irmão, com o primo, com o filho da vizinha e na escola, porque ela também está sendo comparada ali o tempo todo com outras crianças e os professores também são treinados, né? A maioria deles é treinado para ter esse olhar diferenciado, para, né, ver o que está acontecendo com o atraso de desenvolvimento naquela criança. Por isso que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Dentro do desenvolvimento infantil, são esperadas várias etapas, né? Que ela vai andar com determinada idade, lá por volta de 1 ano de idade, vai falar algumas palavras isoladas por volta de 1 ano e pouquinho. Então, aos 2 anos de idade, a gente já espera que a criança já esteja falando de uma maneira melhor, falando frases um pouco mais elaboradas. E quando isso não acontece, é um sinal de alerta. E as mães, elas costumam, obviamente, ter aquele olhar assim, ué, esse aqui não tá falando. E mãe tem esse comportamento de comparando seu filho com o outro. Esse aqui já fala, esse aqui já corre, esse aqui já come, não sei o quê. E aí, nessas comparações, que muitas vezes não são saudáveis, mas em alguns casos ajudam também, principalmente quem é mãe de primeira viagem, né, que não tem muita comparação ali com outras crianças. Então, eu acho que é 50% de um lado, 50% da escola e 50% da mãe. Eu falo isso também, viu? Porque quando eu soltei aqui no nosso programa que a gente iria falar sobre o autismo, a gente recebeu inúmeras mensagens e isso realmente me chamou muito a atenção. Inclusive, eu queria muito que você falasse a respeito desse livro, como é que surgiu a ideia, como é que foi a criação desse livro, a importância, na verdade, que esse livro tem e quanto que é importante a gente fazer essa leitura realmente. Autismo, um olhar por inteiro. A ideia do livro vem na necessidade real da gente passar cada vez mais informações sobre o que é o autismo, né? Para diminuir o preconceito também. E aquilo que eu falei, quanto mais cedo a gente conseguir começar a fazer as terapêuticas para os autistas, muito melhor, né? Mais qualidade de vida ele vai ter lá na frente. Então, é um livro que ele reúne diversos profissionais, tem psicólogos, tem fonoaudiólogos, tem professores. E eu acho que o mais legal do livro também, juntando isso, são os relatos calorosos das mães, né? Porque elas vêm trazendo essa vivência, a sua dificuldade e o seu relato de como conseguiram superar isso, né? E fala também sobre a parentalidade, porque a gente, quando está esperando uma criança, a mulher, principalmente quando está esperando uma criança, ela vai idealizando, né, aquela criança que vai nascer. E aí ela nasce, depois aos poucos você vai percebendo que ela é um pouco diferente. E aí tem um capítulo que eu acho que é muito importante em relação a isso, como os pais podem lidar com a perda do filho que ele foi idealizado, né, e lidar com esse filho real. Um outro capítulo que eu acho que ele é bem legal, bem atual, é sobre as questões da sexualidade dos adolescentes com TEA, né? Eu vejo que a literatura hoje em dia ela é bem vasta para as crianças autistas, mas para os adolescentes em diante, a literatura vai ficando mais escassa. Então, acho que esse livro ele tenta abarcar todas as idades, ele é bem interessante nesse sentido, né? Porque ele serve tanto para leigos quanto para profissionais, é bem diverso. E quando a descoberta vem tardia, quais são as consequências, hein? A consequência que eu vejo
a pessoa ela teve uma história acaba tendo uma história de vida com outras comorbidades, ou seja, junto com o TEA pode vir um transtorno depressivo, né? Então, eu já atendi pacientes na idade dos 30 e poucos anos que chegaram para fazer avaliação, e assim, depois que eles descobrem esse diagnóstico, é como se fosse um alívio, né? Agora eu entendi por que eu me comportava daquele jeito, agora eu entendi por que as pessoas riam de mim, eu entendi por que eu sofria bullying na escola. Lembrando que dentro do TEA existem níveis, né? Tem aqueles mais graves, onde vão precisar de auxílio quase que 24 horas por dia, e tem aqueles que são leves, né, super funcionais, que vão trabalhar normalmente, passam totalmente desapercebidos. E esses, só que a pessoa está incomodada, ela está sentindo que tem alguma coisa diferente. Então, ter um diagnóstico tardio melhora muito nos sintomas de depressão, ansiedade, e muitas vezes acompanha essas pessoas que estão em sofrimento e não tem aquela resposta, né? Por que eu sou assim? Por que eu sou assado? Por que eu falo isso? Por que eu sofro dessa maneira? Né? Então, encontrar essas respostas traz também muita qualidade de vida a partir ali da idade adulta, final da adolescência. É bem importante. É bem importante, Sem contar sim. nos benefícios legais também que isso pode trazer, né? Com certeza. Eu tenho perguntas aqui para você, Andréa. Coloca aí na tela para a gente, Marquinhos. É normal criança com autismo não falar? Meu filho não fala nada. Tem 6 aninhos, é isso, Marcos Monturil? Ele tenta falar, mas sente bastante dor nas cordas vocais. Pode ser que sim, né? Porque eles têm um atraso na linguagem, então pode ser que a criança ela desenvolva até um mutismo seletivo, como a gente costuma dizer, mas pode ser também que tenha uma causa orgânica junto com, né, uma questão biológica aí pela fala. Mas autistas eles tendem sim a ter atrasos na fala, na linguagem, na expressão daquilo que eles querem falar. E talvez a criança force muito aquilo que ela quer falar e acaba, né, na ânsia de querer ser ouvida, acaba se machucando. Então, nesse caso, por alto, né, só por essa pergunta, acho que seria interessante fazer um acompanhamento com a fono. E a fono é uma ótima companheira aí dos psicólogos nos casos do autismo. E como a gente está falando aqui, né? Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, inclusive, para fazer o tratamento. Uma coisa também que me chamou muita atenção, Andréia, foi o relato de algumas mães falando que a aceitação é muito complicada, né? Porque assim, eu acredito que quando você descobre, ou muitas vezes algumas mães relataram também aqui pra gente que não quer acreditar, ou muitas vezes fica achando, não, mas não e tal, e aquela coisa toda. Então, assim, eu queria que você também nos ajudasse, já que você é uma estudiosa do autismo, você entende muito, esse seu livro é muito importante. Você desse também uma orientação para os pais, né? Porque, assim, eles também precisam dessa orientação. Sim, precisam bastante, né? Porque se eles não estiverem bem, eles não vão conseguir cuidar também da criança, né? Então, aquela metáfora do avião, né? Quando a gente andava de avião, né? Que a aeromoça fala assim, primeiro coloca a máscara em você, depois na criança, é justamente isso. Os pais têm que se olhar para a sua saúde mental. Então, eu sugiro, assim, fortemente que os pais se unam, né? Busquem grupos de apoio. Existem grupos de apoio no WhatsApp, no Facebook, várias instituições também, onde eles podem ter esta troca, né? Também ser acompanhado por profissionais que estejam alinhados, né? Porque é uma equipe multidisciplinar. Geralmente precisa de um médico, de um psicólogo, de uma fono. E esses 3, no mínimo, né? E às vezes nutricionista, tem que estar conversando, eles têm que ter tudo alinhado às terapêuticas das crianças, né? Então é importante que essas mães também se cuidem, façam uma psicoterapia, mas participem de grupos de apoio. Eu acho que isso é muito importante, porque você começa também a desmistificar, nossa, meu filho não consegue, mas o seu consegue, não, você consegue visualizar o mundo, né? E eu acho que cada vez mais a gente precisa tirar o preconceito do autismo, né? É difícil, a gente vem numa luta aí constante, mas estamos conseguindo cada vez mais incluí-lo na sociedade como ele é um ser capaz, né? Ele não é
é porque ele tem autismo que ele tem que ser excluído, e as mães podem inseri-lo também nesse contexto, e elas podem também se inserir, né? Existem muitos casos, as mães começam a se esconder, esconde o filho, né? Isso, na verdade, mostra um pouco do medo, né? Do Sim, julgamento, mais medo do julgamento que vai acontecer. sim. Então, procure grupos de apoio, outras mães que estão passando pela mesma situação, e grupos que também têm um acompanhamento psicológico, né? Não só a troca do conhecimento, mas também que tem esse apoio psicológico, porque sem saúde mental fica bem complicado de cuidar É verdade. delas mesmo, dos pais, né? De toda a família e da criança também, Com que demanda certeza. bastante. Com certeza. Parabéns pelo livro. Muito obrigada pela entrevista. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao canal Saúde. Eu que agradeço pela oportunidade de falar desse livro aqui, que é como se fosse um outro filho meu. Estou muito feliz e muito obrigada por esse espaço. E a gente fica muito feliz também em poder estar divulgando esse livro que é tão importante e que com certeza várias pessoas agora que estão aqui assistindo ao nosso programa vão querer. Como é que faz para adquirir, hein, Andréa? É só entrar no site da Literary Books, né? Lá eles estão vendendo diretamente. E nas outras livrarias também, mas lá eu tenho certeza que tem. Então tá bom. Obrigada, querida, viu? Pela De nada, um participação abraço, aqui boa no nosso noite. programa, viu?